A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida ricamente. Eu gostaria de dividir uma pequena palavra, uma pequena mensagem com você aqui, e se possível for, você divide com outras pessoas também, e que seja para o nosso elevo espiritual. Ela está grifada no livro de Jeremias, capítulo 18, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Nós vemos que aqui Deus, com certeza, Jeremias de oração, Deus diz para Jeremias, né, desce a casa do oleiro, e o relato ali, para quem já leu, diz que Jeremias, ele desce a casa do oleiro, e ali ele vê o oleiro fazendo um vaso, fazendo uma obra de barro, e o barro cai na mão do oleiro, né, o vaso cai e se quebra. Eu já ouvi muitos pregadores dizer que ali ele consertou o vaso. Não, ali diz a palavra que o oleiro ele amassa novamente o barro e faz o vaso como lhe apraz. E Deus disse para Jeremias, né, que ele é poderoso, né, para fazer assim com a casa de Israel, modelar novamente, fazer novamente. E a gente entende bem essa palavra, que nós somos barro, nós somos pó, e sabemos que o dito dessa palavra é que Deus tem poder para refazer a minha vida, a sua vida, como bem lhe apraz. Mas o que eu quero que você preste bem atenção e chamar a atenção é para a palavra que ele diz, desce a casa do oleiro, né? Nós entendemos hoje no mundo espiritual, trazendo para o nosso mundo físico, é que nós devemos orar e buscar a Deus em oração, com certeza. Mas eu quero enfatizar essa palavra desce. Eu estava meditando e se você reparar bem na vida, tudo que nós usamos em termos de descer é mais fácil. Quando você fala descer uma ladeira, com certeza é bem mais fácil do que subir. Usamos o termo, né? Até brincamos, diz que é mais fácil, alguma coisa é mais fácil do que empurrar bêbado em ladeira. Se vamos a algum lugar a pé, sempre procuramos um lugar mais plano ou onde existe o declínio, né? Uma descida, se for possível, para cortar caminho, para economizar energia, economizar forças. Realmente, ou seja, no termo descer sempre é mais fácil. Mas quando fala assim no termo descer espiritualmente dizendo, no termo descer em oração, torna-se uma coisa mais delicada. É uma coisa que está mais difícil, né? E sempre foi difícil, principalmente quando nós não temos uma coisa chamada intimidade com Deus. Nós vemos que as vitórias, as decisões a serem tomadas na Bíblia, né? Até na vida, nas nossas vidas, nos dias de hoje, tudo que nós devemos fazer, se nós orarmos e esperarmos em Deus, nós temos êxito, nós temos uma resposta concreta, uma resposta certa. E é muito difícil você não ter uma resposta quando você vai buscar a Deus em oração. O problema é que nós não temos paciência, mas a Bíblia nos diz, no 1 Pedro capítulo 5, eu não me lembro bem se é o versículo 7 ou é o 8, que diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade aos pés de Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. A Bíblia nos manda a ter paciência, nos ensina a ter paciência. Nós vemos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 em diante, ele diz, e não somente isso, mas nos alegramos na tribulação, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ou seja, Deus está nos mostrando, né, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo a seguir, dizendo que nós não podemos acrescentar um covo da nossa estatura. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo para a gente assim, e ele disse, né, sem mim nada podeis fazer, no Evangelho de João. Nós sabemos que Deus está dizendo para a gente assim, né, não dá para você fazer nada sem mim. Fica tranquilo. Quando diz ficar tranquilo, não é você se acomodar. Nós não nos acomodamos, mas nós não devemos também ser ansiosos, senão acabamos por tomar decisões erradas nas nossas vidas. Desce. Realmente nós temos que descer, mas não é descer uma ladeira, não é cortar caminho, é descer em oração. A oração, ela tem muito efeito. O diálogo do homem com Deus, o diálogo do ser humano com Deus. Nós não devemos nos esquecer o propósito da cruz. Nós não devemos nos esquecer do que foi feito pela vida de Cristo para as nossas vidas. Nós não devemos esquecer que tudo isso vai passar, porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, o termo descer,
ele simboliza uma facilidade quando é físico, é terreno, mas quando é espiritual, ele se torna delicado e um pouco mais dificultoso, mas é o que vale a pena. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Entenda essa palavra, saiba, Deus tem poder para fazer da sua vida o que Ele quer, porque a Bíblia diz que é nas mãos dele está o querer e o efetuar. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Fica firme. Olha para Jesus. Não desista dos seus projetos, dos teus sonhos. Somos peregrinos na terra, sim, mas devemos trabalhar, devemos pagar as nossas dívidas, devemos ter comprometimento com a obra de Deus na terra. Lembre-se para o motivo para o qual você foi chamado. Lembre-se que Jesus ele disse que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma, não é verdade? Quantas pessoas nós vimos aí que ganham milhões, mas não tem o Espírito Santo, que é muito triste, né? Que Deus abençoe sua vida ricamente. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.